Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavra de vida e salvação. Hoje, dia 3 de novembro, quinta-feira, da 31ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, a igreja nos propõe esse Evangelho segundo Lucas, onde Jesus ele é criticado pelos fariseus da época, pelos doutores da lei, por um motivo. Porque ele andava com os publicanos, com os pecadores, com pessoas que na época dele eram mal vistas pela sociedade. Na época, aquelas pessoas elas eram tidas como impuras. Então você não podia nem chegar perto. Se você tivesse algum contato com aquelas pessoas, você também se tornaria impuro. E Jesus, diante disso, ele tem uma atitude diferente da atitude da época. Em vez de desprezar, de deixar de lado, de passar até longe dessas pessoas, o que ele faz? Ele acolhe, ele ama, ele cuida dessas pessoas. Ou seja, ele mostra que todo mundo tem direito a Deus. Todo mundo tem direito a ter esse contato com o Senhor. Não é verdade? Deus não despreza nenhum de seus filhos. Ele não despreza nenhum de seus filhos porque Ele nos ama, independente do nosso pecado. Todas as vezes, meus irmãos, que nós olhamos para o outro e começamos a enxergar somente o pecado daquele outro, nós estamos errados, porque todos nós somos pecadores. Por nossas próprias forças, nós não somos dignos de Deus. Mas o que nos aproxima de Deus? A graça do próprio Deus, manifestada em Jesus Cristo. Então, Jesus ele nos dá uma lição muito importante na palavra, nas passagens da Bíblia. Ele acolhe aquele pecador, ama, ampara. Rolema, então desse jeito ficou fácil, Desse jeito ficou mais tranquilo. Eu posso pecar à vontade, que Deus me acolhe, que Jesus me ama. Sim, Jesus te ama. Mas tem um pequeno detalhe. Todas as vezes, se a gente for ver na palavra, nos evangelhos, que Jesus, ele falava, se dirigia ao pecador, o que ele dizia? Vá e não tornes a pecar. Ou seja, Jesus Cristo, ele acolhe o pecador, mas não ao seu pecado. Ele não deixa que a gente fique atolado no pecado. Ele sempre nos
convida a essa conversão. Então, meus irmãos, é de extrema importância que a gente possa entender isso, né? Que Jesus, ele não ama o nosso pecado, mas nos ama enquanto pecadores. Ele ama a pessoa, né? Jesus, então, ele faz diferente daquela época. Todo mundo acreditava que se andasse com aqueles pecadores também se contaminava. Mas ao invés de Jesus ser contaminado, né, como dizia na época, pelo pecado daquelas pessoas, ele contaminou, né, entre aspas, aquelas pessoas com amor. Contaminou, né, com esse acolhimento do próprio Deus. Que é o que nos fala essas duas parábolas, né, que Jesus conta. A da ovelha perdida e a da moeda perdida. E ele nos fala que vai haver no céu mais festa por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de conversão. E isso é importante a gente entender, né? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos essa ovelha que muitas vezes se perde, que muitas vezes se deixa levar por situações que nos afastam do Senhor. Essa é a missão. Essa é a missão do cristão. Ir ao encontro daqueles que se desviaram. Ir ao encontro daqueles que estão longe do Senhor. E criticar? E apontar o dedo? Não. Mas apresentar esse Jesus Cristo, que acolhe, que cura e que liberta. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão. Apresentar Jesus Cristo a todos, como um dia nos foi apresentado. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.